Então, vamos conversar mais um pouco sobre a depressão. Eu acredito que no mais tardar daqui a um mês a gente vai oferecer uma live onde podemos aprofundar mais essa temática. E só para a gente estar se provocando nesse tema, eu queria falar uma frase que o Freud coloca nos seus escritos. Ele diz: o homem não vive sem seu sofrimento. Freud já dizia isso em 1887. Então a tristeza, a depressão, a angústia, a falta, nós somos um ser em falta, o desejo, são constituinte do homem, da humanidade. E por isso eu digo, não há droga, não há ritual, conjuro ou qualquer outra coisa que tire essa essência do ser humano, que é essa condição de desejo, de falta, de tristeza. E eu até arrisco dizer que na contemporaneidade, pelo contrário, a droga parece criar depressão nos dias de hoje. Por que eu digo isso? É porque nós sabemos que tem uma indústria que às vezes até financia a depressão. E até que ponto a depressão financia a indústria farmacêutica? Não estou querendo dizer com isso que essa doença não precisa de diagnóstico por profissionais da área, né, o psiquiatra, e que tem possibilidade de cura e que o medicamento faz parte de uma dessas estratégias. O que eu estou querendo colocar aqui é que as pessoas têm o direito de aproveitar a sua essência hoje em dia. Será se é permitido nessa contemporaneidade, nesse mundo de aparência, de que tudo tem que ser perfeito, o ser humano sentir tristeza, angústia, desamparo? Porque muitas vezes essa condição humana é diagnosticada como depressão. E nem toda tristeza, como já foi falado aqui, nem toda angústia, nem todo desamparo é depressão. E eu perguntaria ainda mais: será se podemos andar por estas vias da vida, por esses labirintos do nosso existir, dessa condição nossa precária da sobrevivência no planeta, sem cair nas vias da depressão ou da melancolia? O ser humano engajado, integrado, não teme viver toda a sua vida em potencialidade. É preciso que nós tenhamos essa coragem de viver a nossa vida com nossos desejos, com nossas faltas, limitações, sem que fiquemos tão desequilibrados. E eu vou trazer um pouquinho para a compreensão do que eu estou querendo colocar agora, o pensamento do Zimmermann, que foi um psicanalista, não está mais conosco, né, contemporâneo, e que estudou bastante a depressão. E ele destaca que em termos psicológicos, né, porque nós temos várias causas que podem colocar um sujeito em estados deprimidos, e eu vou estar trabalhando aqui mais essas questões psi, não vou estar levantando aqui as questões de ordem da bioquímica ou de adoecimentos orgânicos que pode colocar o sujeito em depressão, mas investigar e falar um pouquinho sobre essas questões psíquicas. Então ele diz que tem várias causas psíquicas que pode remeter o sujeito a uma depressão. E ele fala da depressão anaclítica, que resulta no sujeito que é esvaziado da figura parental de mãe. Nós conhecemos pessoas que foram mal nutridas no seu desenvolvimento, que teve uma carência dessa figura materna no sentido do cuidado, no sentido do seu desenvolvimento psíquico, e essa pessoa é mais fragilizada. Ela tem uma estrutura primitiva esvaziada de cuidado, de condição de autoaceitação, de autoestima, de precariedade na forma de existir, e são pessoas mais propícias que, diante desse sofrimento que a vida vai oferecendo, dos atropelos da vida, cair num estado depressivo. Ele fala dessa condição.
Ele também coloca a depressão como pessoas que fazem uma identificação quando perde determinados objetos. E aí é bom a gente lembrar o que é objeto na psicanálise, né? Objeto é tudo aquilo que a gente faz um investimento de pulsão, de desejo sobre aquilo. Então o objeto pode ser um animal de estimação, pode ser a tua figura amorosa, pode ser um carro. Tem tantas formas que nós fazemos investimentos, né, no objeto. Então ele diz que se a gente tem uma identificação muito grande por um determinado objeto, quando nós perdemos esse objeto, a sombra desse objeto recai sobre o nosso ego, ou seja, o nosso ego fica tão invadido da perda desse objeto, porque ele nos é muito caro emocionalmente, houve muito investimento nesse objeto, que esse ego fica fragilizado e com potencial para estados depressivos. Ele também fala de outras perdas, que não necessariamente são objetos, mas outras perdas no sentido de processos da existência. Processos, por exemplo, involutivos, ficar mais velhos, processos, por exemplo, de adoecimento, de perdas da força física, ou seja, outro tipo de perdas que não necessariamente é um objeto externo, mas dentro dessa condição do próprio sujeito. Tem também uma outra condição que o Zimmermann nos coloca, que a pessoa pode estar em estado depressivo, ficar em estado depressivo por sentimentos de culpa. Ou seja, pessoas que têm um superego tirânico, um superego muito exigente para consigo, e aí diante de alguma atitude, de alguma ação que fez, ele pode ser tão punitivo, digamos, uma pessoa que às vezes no trânsito aconteceu um acidente e ele tem uma ação tão punitiva com ele que ele não se perdoa por aquela condição do acidente e pode remeter a um estado de fragilidade e se culpar muito e se colocar num estado depressivo. E são N situações que o sujeito às vezes não elabora bem a culpa por essa condição de um superego tirânico que pode fragilizar o sujeito para estados depressivos, dependendo das situações que esse sujeito venha vivenciar no desenvolver da sua vida. Tem ainda uma outra condição que coloca o sujeito em possibilidade de estados depressivos, que é a identificação patógenas. O que seria isso? Digamos, todos nós, às vezes, no nosso ciclo social, na nossa rede social, nós vamos ter pessoas que vão viver uma situação de adoecimento, de perda. Digamos, você mora com seu pai, sua mãe, e de repente das pessoas adoece e você fica tão identificada com essa pessoa no processo do adoecimento que você se fragiliza emocionalmente e te coloca no estado depressivo. O que é isso? Você tem uma identificação tão grande com o adoecimento desse sujeito que você termina se fragilizando. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não devemos ter empatia e se colocar no lugar do outro. Eu estou falando de um processo de identificação maciça com o sujeito que sofre, onde esse sujeito se perde nessa relação com essa dor do outro e fragiliza a sua estrutura interna, colocando mais propício a um estado depressivo. Temos ainda ruptura com papéis designados. É uma outra condição que o Zimmermann vem falar, que o sujeito pode deprimir. Ou seja, todos nós, diante do nosso desenvolvimento como ser humano, a gente vai assumindo papéis. E Moreno, né, que é o criador do psicodrama, ele fala muito bem o que são os papéis na vida nossa, né? Ele, de uma certa forma, os papéis nos constrói. E a gente tem o papel de mãe, o papel de filha, o papel de profissional, o papel de amante. São vários papéis que nós vamos desenvolvendo. E geralmente os papéis, eles provêm
do nosso ego, do ego ideal. Então, quando a gente está desenvolvendo um papel, nós temos expectativas grandiosas com esses papéis. Toda mãe tem expectativa de ser uma boa mãe, de ser uma mãe que vai criar bons filhos, um profissional. Então, quando esses papéis não alcançam essas expectativas criadas pelo sujeito, ela pode se fragilizar. Eu fico imaginando uma mãe que fez um grande investimento na criação do seu filho e, de repente, o papel que ela desenvolveu como mãe não alcançou aquela expectativa grandiosa que ela tinha nessa relação e nesse entendimento do que o filho poderia vir a ser. E, de repente, esse filho se envolve em algum infortúnio, questão de droga, questão de roubo, em alguma situação, e essas expectativas dessa mãe que não foram alcançadas, ela pode muito bem se fragilizar e se colocar num estado depressivo. E ainda tem uma outra condição que esse teórico nos coloca, que é a depressão do fracasso narcisista. Ele coloca que pessoas que têm essa condição narcísica, ela não é a condição no sentido da patologia do narcisista, mas é aspecto do nosso narcisismo, porque todos nós, na condição humana, nós temos uma parte narcísica em nós. Então, quando essa parte narcísica nos é exigido com grande fervor e com grande investimento, e essas demandas não são alcançadas, quando você quer êxito por êxito por êxito em várias condições da tua vida e que você não alcança esse êxito, você também fragiliza a estrutura egóica sua e se pode estar num momento de fragilidade para um estado mais depressivo. Então são tantas condições que a nível interno, a nível psíquico, nos fragiliza e nos coloca em vulnerabilidade para se deprimir, que é importante a gente estar atenta e fazer essa escuta do sujeito, que nós estamos em atendimento clínico. E ainda tem as pseudodepressão, que são pessoas que atravessam a vida inteira com sentimento de desvalia, desamor, pessoas nihilistas que na psiquiatria a gente vai chamar de distímica, né? Que é aquela depressão que já é quase característico do sujeito. Então, gente, isso aí só é uma provocação para a gente estar pensando a depressão de um viés mais complexo, ou seja, a condição humana, o psiquismo nosso, a estruturação psíquica e dinâmica da nossa personalidade, ela é complexa e ela possibilita vários adoecimentos nossos. A gente tem que levar em conta essa dinâmica psíquica do sujeito para a compreensão de algumas doenças. Não dá para a gente só dizer, é deprimido e não investigar, e não compreender, e não saber trabalhar essas estruturas psíquicas e essa condição psicológica do sujeito. Então é isso.